saindo áudio? Ei. Som. Glória a Deus, meus queridos irmãos, vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado em nossas vidas. Quantas pessoas estão alegres na presença do Senhor? A palavra do Senhor diz, aonde dois estiver no nome dele, ele se faz presente. Então, a presença dele é real aqui nesse meio. Então, basta somente crer, basta somente acreditar que a presença de Jesus Cristo é verdadeira aqui, em nome do Senhor Jesus. Esse cântico que nós vamos estar cantando é: vem essa hora da adoração. Algumas versões novas que eu vi aí é oração, adoração, mas queremos adorar a Deus, amém? Vocês estão ouvindo o som aí bem? Tá? Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Vem. Aleluia. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Não vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará,
mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Vem, as palmas, louve o Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado em nossas vidas. Um plano para salvar. Nós devemos agradecer a Deus porque quando Deus enviou o seu Filho para nos resgatar do pecado, a humanidade aos olhos humanos se foi vendo mais jeito, quando tudo estava acabado, quando o diabo já decretou, não tem mais jeito, vai tudo mesmo perecer, mas Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós. A vida que nós temos hoje em Cristo é por causa desse Deus maravilhoso, que amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele não hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. A minha história. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Aleluia, quem sabe canta comigo. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano
escrever. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, no perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Oh, aleluia, ele me salvou. As palmas, louve o Senhor. Ele te salvou. Aleluia. É maravilhoso quando nós cantamos assim, glorificando a Deus e rendendo a majestade do senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Vocês estão ouvindo bem o violão aí? Que para mim tá um pouco baixo, então eu não tenho a noção como tá aí. Tá bom? Próximo cântico é: o que tua glória faz comigo? A glória de Deus é radiante sobre as nossas vidas, ilumina toda a terra, e que essa glória venha iluminar sobre as nossas casas, sobre cada lares que estiver aí assistindo, que o Espírito Santo venha entrar e venha apaziguar se tiver alguma confusão, e venha dar paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos se rasgar na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo por inteiro. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está o seu coração, mas que você venha se derramar na presença de Deus, que você venha se deleitar na presença de Deus e declarar: faço tudo, mas venha novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a tua presença aumente, que a presença de Deus venha aumentar sobre a tua vida, que a presença do Espírito Santo venha aumentar sobre a tua família, sobre os teus filhos, que ela não venha faltar. Eu lembro bastante quando eu escuto, ouço, ou eu leio alguma parte dizendo a presença de Deus, eu lembro que ele pegou e falou assim: tire tudo de mim, mas não tire a tua presença. E que possamos perder tudo se for para perder, mas que não venhamos perder a presença de Deus em nossas vidas. É ela que nos basta, é ela que nos faz viver, é ela que nos faz ficar alegre. Por isso Jesus Cristo, quando ele vai declarando em nossas vidas, né, confirmando em nossas vidas, que ele vai dizendo assim: falo isso para que tenhas paz em mim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo,
mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Marina, vem cá. Lá em cima agora. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Santo, 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 Kadosh, 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 holy, holy, holy. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória,
para finalizar, suas vozes. Mais uma vez para finalizar, glória. Glória. Dá glória ao Senhor. Glorifique pela tua casa. Glorifique pelo teu emprego. Glorifique pelos teus filhos. Glorifique pela igreja, aonde nós temos para adorar e glorificar. As palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Temos que glorificar, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Por mais que às vezes não enxergamos com os olhos carnais, mas espiritualmente Deus tem feito. Deus tem nos abençoado, amém? Deus tem nos abençoado. Poderíamos estar aqui com esse templo lotadíssimo, mas como seriam as almas que estivessem com esse templo lotadíssimo, perdida, pronto para ir para o inferno? É melhor estar em poucas pessoas, mas com o coração puro voltado para Deus. É isso que nós temos que crer. Temos hoje muitas igrejas lotadas. Não estou falando que não devemos ter igreja lotada, mas estou falando que devemos se reverenciar a grandeza de Deus, que quando nós formos adorar, quando nós formos cultuar, devemos ir prestar culto àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Que possamos, nesse último cântico, declarar com nossas almas mais de Ti, que Ele cresça e nós venhamos diminuir, que toda a honra seja dada somente a Ele. Mais de Ti, mais de Ti, e menos de mim, menos de mim, e menos de mim, menos de mim. Você pode vir ofertar ao Senhor agora nesse momento, mas fique à vontade para ofertar a esse Deus maravilhoso. De Ti, mais de Ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, menos de mim, e Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo teu amor,
infinita humildade, servos de todos, irmão, e ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos, irmãos. As palmas, louve o Senhor. Ora pelas ofertas, mãe. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por todos os ofertantes da tua casa, meu Pai, também por aqueles que no momento não podem estar ofertando, meu Pai. Eu abençoo a vida de cada membro desta igreja, cada irmão que tem contribuído até mesmo de fora desta igreja, meu Pai. Que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, meu Pai, e fazer com que essas ofertas multipliquem, meu Pai, porque tu és um Deus de multiplicação, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não precisa, Senhor, o que precisa dessa oferta é a tua casa, Senhor, e nós te glorificamos, meu Pai, porque pessoas têm se disposto a te servir, Senhor, também através das ofertas. Nós te glorificamos, te agradecemos para todo sempre. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe. Vamos orar pelas crianças, ministério infantil, mas já está indo já na salinha, amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Amém? Estenda suas mãos para cá, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, nós queremos, Senhor, te pedir, Senhor, continue abençoando essas crianças, as tias, meu Pai, as professoras que vão estar instruindo, papai, essas crianças na palavra de Deus conforme a linguagem delas, que elas não venham ficar só na teoria, mas venham praticar, que elas venham crescer em graça, em sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. A igreja diz... Amém. Vou em paz em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Nosso tema que nós estamos trabalhando este ano é o tema o livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Esse tema nós vamos estar trabalhando. Sede fortes e corajosos. E há uma grande preocupação em questão de fortalecimento, em questão... Pode sentar, filha. Pode sentar. Em questão também de coragem. Há momentos em nossas vidas que falta coragem para a gente prosseguir algumas áreas das nossas vidas. E isso é preocupante. Hoje a geração que estão passando hoje por nós, elas não têm coragem de prosseguir em algum lugar. Elas não conseguem passar por algumas etapas da vida a qual nós já passamos. Então há grande necessidade dessa palavra ser incubida dentro também no vínculos, né, sociais da vida desses jovens, da vida daqueles também que não têm coragem, da vida daqueles que se sentem fracos, dentro das igrejas também, fora das igrejas. Então é muito importante. Então nós temos orado, eu e a pastora Marina, sobre este tema, e os cultos retrasados nós passamos sobre esse tema aqui. Sede fortes e corajosos, e que está lá baseado lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Vocês estão todos abertos aí, a palavra de Deus, meus queridos? Amém?
Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Amém? Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Amém? Vamos ver como está essa versão minha. Essas versões estão igual a minha ou não? Não? Estão entendendo aí? A versão está igual a minha ou não? Não? Vamos aqui então na minha aqui, ó. Vamos nessa Bíblia aqui, ó. Eu peguei uma versão mais atualizada. Vamos nessa aqui então, aqui, ó. Essa aqui é mais... A minha está assim, da minha Bíblia aqui, ó. Esforçai-vos e animai-vos. Não, olha lá, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o Deus que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Amém? Essa aí? Você viu então duas versões nós lemos aí, né? Você viu que a outra ficou meio, né? Meio estranho. Você viu que essa aqui já está igualzinha de vocês aí. Então é isso aí. Então, baseado sobre isso daqui, eu gostaria de falar um pouquinho, né, claro, sobre coragem e fortalecimento. Quando nós olhamos a palavra de Deus aqui, Moisés, ele quando declarou essas palavras a Josué, Josué estava entrando em um novo nível, né? Um novo nível que tinha que tomar conta de um povo, tinha que assumir a responsabilidade na liderança, diferente de tudo que já tinha apresentado. E assim como ele, não tenha medo dos novos obstáculos que venham sobre a tua vida. É comum ter medo. Quando nós subimos aqui também para louvar, às vezes dá um friozinho na barriga. Quando nós subimos aqui também para pregar, dá um friozinho na barriga. Quando você vai fazer uma entrevista ou passar por uma prova, também dá um friozinho na barriga. É um medo, é natural do ser humano, é natural de você passar por uma etapa. Tá baixo? Estão vendo a voz? Não? Ei. Deixa eu trocar aqui, ó. Se não estiver saindo voz, vocês falam. Ei. Aí? Como vocês vão crer que se vocês não estão ouvindo, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vocês têm que ouvir para crer o que eu estou falando. Tem que concordar, né? Tem que sim, não. Então, o tema é claro, coragem, né? Falando sobre Moisés aqui que declarou essas palavras, né? Passando o bastão para Josué, né? E quando nós olhamos para essa passagem essa passagem tão linda, a qual Deus ele está falando não somente com o povo, mas com a liderança dele também, e está dando um incentivo de ânimo para que o povo pudesse prosseguir adiante mediante as lutas e tempestades. E daí eu falei agora há pouco aqui sobre a questão do medo, o medo de você passar por uma prova, o medo de você passar por uma situação que talvez você fale assim, eu não vou conseguir, e muitas das vezes, algumas das vezes, o inimigo, ele coloca na tua mente que você não é capaz de fazer aquilo ao qual você quer fazer, ao qual o projeto que está no teu coração. É o medo de você passar por uma horda, a Marina passou por isso, o seu filho passou por isso, de passar, né, ali, uma bancada de doutores ali, analisando alguns detalhes para ver realmente se tem condições ou não. Momentos que você passa na vida, é comum o medo,
Mas o que eu quero passar a mensagem para a nossas vidas hoje, que não podemos deixar que o medo venha nos travar. Não podemos deixar que as circunstâncias das nossas vidas do dia a dia venham fazer com que possamos parar de prosseguir. E muitas das vezes o diabo ele usa de estratégia. Não é sempre, não estou falando que ele é culpado de tudo, mas de algumas das vezes ele usa de estratégia sabendo que nós temos medo de tal coisa, e por isso ele colabora para que aquilo não venha acontecer e concretizar em nossas vidas. E quando nós olhamos aqui, sejam fortes, a minha outra versão está aqui, esforçar-vos e animai-vos, é algo assim que, eu olhando para a questão de esforço, a Bíblia vai nos dizendo que o céu, ele é ganho por força, espiritualmente falando. E também na vida secular, aquilo que você quer conquistar, não é ganho na moleza. O carro novo que você quer comprar, não é de graça. A casa que você quer conquistar, não é de graça. A família bonita que você tem, ou que outras pessoas querem conquistar, não vai ser fácil. Não é fácil. Mas o que eu quero dizer nessa noite, se nós se esforçarmos em tudo que nós formos fazer, se nós mantivermos o bom ânimo para prosseguir, Deus, Ele vai nos ajudar em tudo que precisarmos. E temos que entender isso. Eu estava lendo lá em Isaías 60, capítulo 60, abram comigo, Isaías 22, me chamou bastante atenção. Isaías capítulo 60, o profeta maior. Amém? Diz assim, ó: o menor virá a ser, e o mínimo uma forte. Olha lá, eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. Então você vê, aqui está falando que o menor virá a ser 1000. Algumas das vezes falando de ser forte, esforçar-te, ter de bom ânimo. A circunstância que nós encontramos aqui é parecido com o que nós estamos lendo aqui. Poucas pessoas. Mas o que Deus quer falar conosco? O menor será 1000, olha lá, virará 1000. E o mínimo, uma nação forte. O que eu quero dizer? O pouco com Deus é muito. E também o muito com Deus é muito mais. É isso que eu quero dizer. Nós não vivemos por vista. O que Deus está falando para nossas vidas hoje, não viva por vista, mas viva aquilo que Deus já colocou no teu coração, Ele está fazendo em tua vida. Muitas pessoas querem viver por vista, por aparência, mas nós temos que viver naquilo que Deus tem dado para nossas vidas, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Mesmo sendo menor, Deus está aqui falando para a gente, virará a ser 1000. Olha, e o mínimo uma nação forte. Então é no tempo de Deus, que está dizendo aqui o profeta, não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Às vezes quando nós queremos fazer no nosso tempo, às vezes quando nós queremos, até mesmo pela própria carne ser corajoso, até mesmo pela própria carne ser animado demais, queremos atropelar tudo e não deixamos que Deus venha agir naquilo que Ele quer agir em nosso meio, naquilo que Deus quer fazer. Se nós formos agir conforme o nosso querer, não daria certo, porque o último martelo quem bate é Deus, a última palavra é de Deus. Devemos em tudo que formos fazer, para que nós possamos entender primeiramente como
praticar esse hábito de ânimo em nossas vidas, espiritualmente falando, devemos deixar Deus agir em nossas vidas, deixar Deus trabalhar em nosso meio, deixar que Ele venha fazer conforme o querer e a vontade dEle. Não é o meu querer, não é o teu querer, mas é a vontade de Deus. Às vezes, quando nós falamos de coragem aqui, falando de Josué, esse nível que ele estava passando agora, um nível novo, uma nova responsabilidade, algo novo para ele. Aquilo provavelmente, com certeza, apavorou ele. E nós sentimos a mesma coisa quando pegamos uma responsabilidade maior. Eu creio aqui falando até de profissões aqui, né? Caminhoneiro, a primeira vez que pegou o caminhão, como foi? Não foi um desespero? Né? Algo parecendo assim, e agora se eu virar ali, eu vou bater. Tantos riscos que já correram, tantos livramentos que Deus deu para vocês, e outras profissões também. É um novo nível, é uma nova experiência, é algo que precisa passar por um processo de aprendizado, um processo ao qual Deus Ele vai nos ajudando, nos instruindo e nos ajudando a vencer todos os obstáculos e passar por cada obstáculo ileso. Porque Deus está conosco. Se Deus não estiver conosco, não vale a pena. Se Deus não estiver conosco em cada viagem, em cada passo que nós formos dar, não vale a pena, porque é Ele que nos dá a vitória do tempo oportuno, de acordo com o querer e a vontade dEle no tempo de Deus. Às vezes essa nova terra, ou podemos falar um novo nível, um novo processo que estamos passando, ele é um processo árduo, é um processo que para muitos eles vão desistir de imediato. É mais fácil você desistir do que você prosseguir. É mais fácil você falar no começo, para mim não dá, eu vou pular fora do barco, do que você falar assim, não, vamos ficar junto aí, vamos ver o que vai dar. Não é mais fácil? Não é mais fácil dar minha volta? É mais fácil. É mais fácil falar, não quero esquentar a cabeça. É mais fácil falar, para mim já deu, é o limite. Mas Deus Ele sabe o quanto você consegue carregar o fardo que talvez você nessa noite você entrou aqui e está carregando. Deus Ele sabe como está o teu fardo, que peso você está suportando agora neste momento. Cada um tem um fardo, mas o que eu quero falar, tem de bom ânimo, esforçai-vos, sede corajosos. Você não é aquele que vai voltar para trás, mas que vai seguir adiante, porque Deus não tem prazer nos que voltam para trás, mas Deus tem prazer naqueles que seguem adiante, os corajosos, aqueles que vai adiante, que fala, eu sou soldado de Deus. Bom, devemos entender o que? Coloque Deus e a sua palavra como referencial e coragem. Para vencer os obstáculos, para se fortalecer, é claro que não tem como você falar de força, não tem como você falar de fortalecimento, não tem como você falar de ânimo, sem falar da palavra de Deus. Temos que ter um hábito, uma disciplina, todo dia com a palavra de Deus. Temos que ter esse hábito. O fortalecimento, ele só vem através da palavra de Deus. Não, mas estou passando por luta, e é muita coisa, eu não tenho tempo. Não, tem tempo sim. Eu lá no serviço eu tenho câmera atrás, câmera na frente, eu tenho vários monitores para ficar olhando, entrada e passagem de pessoas, mas eu tenho que me ater na minha vida espiritual, tanto fora do serviço e dentro do serviço,
O momento que eu não consigo, às vezes, falar em voz alta, eu tenho que falar em pensamento, porque o nosso Deus, Ele é onisciente, né? Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que você está pensando, o que você vai falar. Se você quer falar com Deus e você não quer falar no meio do pessoal lá, porque às vezes não profere da mesma fé sua, vai no banheiro. Vai no banheiro lá e fala: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu estou com essa causa aí agora, que eu recebi uma notícia, eu preciso resolver isso daí. E Deus, Ele que vê todas as coisas, antes mesmo de você falar, antes mesmo de você pedir, Ele já está falando assim: opa, já, tudo ok, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, eu estou no negócio, pode ir tranquilo, e você sente a paz no teu coração e prossegue o dia inteiro bem. Então é assim que funciona. Não adianta passarmos por tribulação, não adianta nós montarmos projetos, não adianta fazermos um monte de coisas para que daqui a alguns anos vamos estar de tal maneira, na minha família, na minha vida, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero conquistar tal coisa, se eu não entender que a palavra tem que estar diariamente incumbida dentro da minha vida, não só da minha vida, mas da minha parte espiritual. Em tudo que eu for fazer, a palavra de Deus tem que estar junto. Temos que entender isso. A palavra, ela tem que ser uma palavra como um referencial. E através desse referencial, quando nós entendemos que essa palavra que nos fortalece, que nos dá força, que nos dá vigor, que nos dá alegria, que nos dá conforto, e tudo que nós precisarmos vamos encontrar nessa palavra. Ela começa a nos dar coragem para prosseguir, porque a palavra do Senhor vai dizendo em nossas vidas, através da palavra de Deus: conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra linda, maravilhosa. Então nós temos que entender, conhecer a palavra não é somente falar assim, deixa eu abrir aqui, vamos ver que eu abro aqui o olho fechado e falar assim, caiu aqui, caiu Jonas. Então a palavra de hoje para a minha vida é Jonas. Não, sabemos que ela aberta ou fechada é a palavra de Deus. Por isso lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizendo assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E ela penetra entre a alma, junto à medula, e é apta para discernir as intenções do coração. Então você vê, é palavra viva e eficaz. Quando você ouve falar viva e eficaz, ela tem vida. Ela gera vida. Ela gera vida naquilo que está morto, naquilo que precisa ressuscitar. Ela gera vida. E se nós formos olhar em Gênesis, que quando Deus ele vai criando as coisas, Ele cria através do quê? Da palavra. E haja luz. E houve que haja separação entre as águas e as partes secas, e tudo se fez assim, através da palavra. Por isso a palavra, ela é viva e eficaz. Tudo aquilo que você profere da tua boca, se é para bênção, vai ser abençoado. Mas também se você proferir para maldição, se a pessoa ela não tiver caído no altar, amaldiçoará aquela pessoa. Amaldiçoará. Eu falo assim que existe oração ao contrário, sabia? Oração ao contrário. Da mesma forma que nós oramos para abençoar vidas, existem pessoas que oram para que não venha gerar vidas. Existem pessoas que oram para que esse ministério, essa igreja não venha crescer. Existem pessoas que oram para que não venha dar certo a tua vida, não venha dar certo o teu casamento, não venha dar certo a tua vida financeira. Existem pessoas que oram para que não dê certo em nada na tua vida. Existem pessoas que oram para que você possa ficar com o seu coração triste todos os dias. Existem pessoas que oram ao contrário, para que você não venha prosperar, tanto financeiramente como espiritualmente falando. Existem pessoas que oram ao contrário, para que você não venha ter força. Você acorda todo dia de manhã, às vezes cansado, você acorda todo dia de manhã, às vezes estressado. Algumas pessoas acordam de manhã com pensamentos até mesmo de tirar a própria vida, porque são pessoas que oram ao contrário.
Enquanto nós estamos orando aqui, Deus abençoe vidas, Deus abençoe fulano de tal, abençoe papai querido, pessoas que estão agora nesse instante trabalhando, Senhor, abençoe papai, os jovens dessa igreja, abençoe as famílias dessa igreja, abençoe papai Nova Odessa. Existem pessoas que estão orando ao contrário do que nós estamos orando. E ainda eu vou mais fundo ainda, pessoas que às vezes dizem que proferem a mesma fé, mas na verdade é filho do cão. Então, se nós não entendemos que essa palavra, que ela é viva e eficaz, e se nós não cremos que ela surte efeito em tudo que nós formos proferir de bênção sobre tais coisas a qual Deus tem colocado em nosso coração, testificou através do Espírito em nosso coração, não vai valer nada. É como Paulo falou, é como um sino que tinha, brindom, é como você ser queimado e por causa de alguma coisa, mas foi em vão queimar o seu corpo, está lá. É como você fazer de tudo, falar em línguas, é como você profetizar, mas se não tiver amor, nada vale. Não adianta, mas essa palavra, ela tem que ser proliferada com amor, tem que sair amor. Por isso ela é viva e eficaz. Ela tem que sair algo de bom. É a lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Mas aquilo que eu plantei de bom, eu vou colher coisas boas. Mas aquilo que eu plantei de ruim, e também é a lei da natureza. Tanto na lei física, espiritual, está tudo ligado. Aquilo que você faz ali, você vai pagar. Tanto que se você fez coisa boa ou ruim, vai. Por isso a palavra do Senhor vai falando, dá César o que é de César, acabou. E quando nós entendemos isso daí, fica mais fácil, nós entendemos esse capítulo 31, né, esse livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, ao qual está falando, quando Deus falou comigo sobre isso daqui, ele veio falando sobre essa questão de esforçar-vos, animar-vos, não temais, não vos espanteis, mas devemos entender que temos que estar respaldado através da palavra de Deus. Os hebreus e os judeus, podemos dizer que eles tinham uma cultura de quando eles ouviam uma história, eles repetiam aquela história várias vezes, ia passando de irmão para irmão, de pai para filho, etc. E ia indo assim. Era a palavra, eram os ensinamentos, era assim que eles ensinavam aqueles que estavam chegando, e aqueles que estavam mais velhos ia reciclando. Essa mesma palavra. Agora imagine, quando você pegar o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, e daí naquela época lá, eles pegavam esses 5 primeiros livros da Bíblia, e daí eles pegavam e falavam assim, senta aqui agora, que nós vamos contar uma historinha. História longa, né? Eu estava esse dia no serviço, coloquei o fone de ouvido, eu estava ouvindo a Bíblia, né, digital, pelo celular, só Gênesis era 5 horas e pouca, só Gênesis. Agora imagine, você ficar 5 horas sentado ali. Não, mas e detalhe, né? Tem gente que é detalhista, né? Não, mas porque ali o fulano caiu ali, tropeçou, porque tinha um pau ali, aquele pau ele não era tão grande, não era tão pequeno, mas naquele pau, naquela mesma hora ali, tinha uma formiguinha passando ali, e ele viu a formiguinha, ele pisou do lado da formiga para não pisar na formiga, e daí acabou tropeçando naquele pau. Agora, é um exemplo. Imagine você pegar uma pessoa detalhista para contar uma história. Os hebreus, eles aprendiam dessa forma. Eles passavam de pai para filho, de filho para filho, e ia embora assim até
e a outras gerações ia passando para outras gerações. É a palavra de Deus. Hoje, se você for fazer uma pesquisa, quantas pessoas ela tem lido a Bíblia em um ano? Quantas pessoas conseguem ler 2 vezes a Bíblia num ano? Quantas pessoas passam o dia inteiro, pelo menos 10 minutos, lendo a palavra de Deus? Se você for fazer uma pesquisa, e há um índice de que pastores também, alguns pastores também, ele não tem essa disciplina de ler a palavra de Deus, de estudar como se deve estudar. Sabemos que o tempo, né, hoje é outro tempo, hoje é outras situações, mas sabemos que para que nós possamos vencer a batalha, temos que se respaldar dessa ferramenta, que é a palavra de Deus. Como nós vamos se fortalecer se nós não se respaldamos dessa palavra de Deus? Como que nós vamos ter ânimo? Porque é a palavra que refrigera a nossa alma, é a palavra que dá ânimo para que possamos prosseguir. As histórias que temos aqui é para que possamos o quê? Ter fé, entender a nossa origem, como foi que surgiu a humanidade, como foi que surgiu os animais, como foi que Deus criou as estrelas, como foi que Deus criou o planeta Terra. É para que nós possamos entender de como tudo foi criado. E muitas pessoas ela não entendem isso daí. Muitas pessoas ela não se preocupa em buscar a verdade, em se libertar de algo que precisa ser liberto. Por isso nós vemos aqui, quando nós ouvimos falar, esforça-te, tem de bom ânimo. Mas você tem lido a palavra? Para você se esforçar, você tem que entender o quê? Buscar a presença de Deus todos os dias. Buscar a presença de Deus, dia e noite. É dia e noite. Falar da palavra em tempo e fora de tempo. A Bíblia nos diz, nos ensina, devemos falar em tempo e fora de tempo. E somente quando nós entendemos isso daí, que a palavra tem que estar inculcada na nossa mente, temos que inculcar na mente dos nossos filhos. Porque para que mais tarde, que vai falando também, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, para que mais tarde ela não venha se desviar. Isso aí não é um provérbio só para crente, mas é um provérbio para toda a humanidade. Ensinar o caminho certo, ensinar o caminho correto, para que mais tarde ela não venha se desviar. Tem pessoas que é do mundo lá fora, que você olha assim e fala assim, não, só faltou se converter. Porque é uma educação, é um jeito que foi criado. Mas você pega uma pessoa dentro do nosso âmbito, né, da igreja, do âmbito do evangélico, você fala assim, pô, mas nem parece, né? Nem parece crente, nem parece que foi criado com um filho de crente. Então você vê as diferenças sim, mas só que a gente tem que entender o quê? O que nós ensinamos é o que vai prevalecer, que é a palavra de Deus. Por isso eu falei, quando eu falei e citei lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que vai falando que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é isso. Aquilo que você proliferou da tua boca, aquilo que você falou, aquilo que você lançou, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. É isso que nós temos que crer. Por mais que não surte efeito naquele momento, mas a semente foi plantada. E essa semente, que é a palavra de Deus, ela dá fruto. E é isso que é interessante, que é o Espírito Santo que faz esse trabalho maravilhoso, de convencer o homem do erro, do pecado, da justiça. Amém? Vamos lá então prosseguir. Tem uns bichinhos voando aqui, viu? Tá voando não vocês também ou só em mim? Então vamos lá. Avançando com coragem. O primeiro ponto, meus queridos, o primeiro ponto que devemos entender, falamos um pouquinho da palavra, é agradeça a Deus pelos novos desafios. Você tem agradecido a Deus pelos desafios que têm surgido em tua vida? Desafio, fala assim, é desafio também de peleja mesmo. Desafio que você venha pensar, fala assim, meu Deus, que prova, que situação que eu estou passando. Então devemos o quê?
quando nós olhamos em coragem, se esforçar, e quando nós olhamos aqui, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Quando nós entendemos que mediante os novos desafios, Deus sempre estará conosco. Deus sempre estará com você em qualquer desafio da tua vida. Temos que crer nisso daí, temos que confiar nisso daí. E a palavra do Senhor diz lá em Salmos, você pode ler comigo, Salmos 136, versículo 1. Em nome do Senhor Jesus, abram comigo, Salmos 136, versículo 1. Amém? Diz assim: rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graça ao Senhor. O primeiro ponto que possamos entender, avançando com coragem, todo aquele que avança com coragem, todo aquele que se esforça, todo aquele que tem bom ânimo e avança com coragem, ele tem esse hábito, ele tem que ter essa disciplina de agradecer a Deus pelos novos desafios. E a palavra que nós lemos aqui é o que? Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Eu gosto bastante daquela passagem quando o anjo destruidor ele vai para destruir, né? Ali ele já está pronto para destruir Davi, né? Porque ele entrou no templo lá e comeu tudo que tinha dentro do templo lá, e daí ainda mais outros pecados que ele tinha cometido. E daí depois o profeta Natan, ele vai e fala, né, para Davi: ah, mas você fez isso com a mulher do outro, tal, contou uma historinha, né? Da noite chegou na historinha, Davi todo, né, cheio, falou assim: não, mas tem que pegar aquele fulano, né, e cortar a cabeça fora, né? Desse jeito. Então ele falou: então esse fulano é você. E Deus manda te dizer: o que você quer? Você quer passar tanto tempo na mão dos inimigos? Você quer passar tanto tempo com fome? Você quer passar tanto tempo na mão de Deus? Qual você acha que foi a escolha de Davi? Passar fome? Passar na mão dos inimigos? Ele falou: melhor ficar na mão de Deus do que na mão dos homens. Porque a misericórdia de Deus é grande. Sabemos que vamos, sim, é claro, Deus ele é justo, Ele é fogo, Deus é amor, mas Ele é justo e fogo consumidor. Mas sabemos que mediante de tudo que nós fazemos, Deus ele sempre vai ter misericórdia com aqueles que têm o coração puro e quebrantado diante deles, porque Deus ele conhece o coração de cada um. Deus ele sabe como está o teu coração. Deus ele sabe quem é você. Deus ele sabe quem é o Fabão. Então por isso aqui, quando nós entendemos que devemos agradecer a Deus pelos novos desafios, devemos render graça ao Senhor, porque Ele é bom. E Ele é bom todo o tempo. E a tua misericórdia se renova a cada manhã. E é a causa de nós sermos consumidos. É isso que temos que crer, nesse Deus bondoso. Mas também temos que entender, ainda eu vou mais além ainda, temos que entender que mediante a misericórdia de Deus, mediante a bondade de Deus, mas com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Davi, ele poderia também, que a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, você vai ver que ele tinha um coração puro. Por isso, quando nós lemos lá em Salmos, vamos lá, gente. Deus está falando, vamos, Salmos 51. É isso. Que ele vai falando: cria em mim, ó Deus, um coração puro. 51, versículo 10. Amém? Diz assim, capítulo 51, versículo 10
do livro poético Salmos, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Que oração, hein? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, eu quero ter ânimo. Senhor, me dê força. Mas eu acho que a oração tem que ser assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque sabemos que o mundo que vivemos, o mundo que nós estamos vivendo, o mundo maldoso, o mundo cruel, o mundo que nós vemos tanta injustiça, o mundo que nós vemos tantas atrocidades acontecendo por aí afora, o mundo que a opressão de Satanás é tão grande, às vezes, em algumas pessoas, em nossas vidas, o mundo que pessoas têm perdido a comunhão, pessoas não conseguem mais buscar, algumas pessoas, a presença de Deus. E a oração que nós devemos fazer nessa noite: crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Foco em Deus, foco em Cristo. Não vou olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Eu quero olhar somente para Cristo. Foco somente no Todo-Poderoso. É o único que pode nos dar força. É o único que pode nos dar ânimo. É o único que pode nos fortalecer. Somente Ele pode nos fortalecer, através da palavra desse Deus maravilhoso. É a palavra que nos fortalece. É a disciplina que nós temos que ter todos os dias. Não é fácil, meus queridos. Não é fácil ter disciplina. É fácil? Não é. Mas tem que ser algo constante. 1 minuto hoje, 2 minutos amanhã, 3 minutos depois, daqui 3 dias. Um mês depois você já lendo 10 capítulos por dia. Daí você tomou gosto, você já faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Na hora que você vê, você está revestido totalmente da palavra de Deus. Porque é ela que nos renova. É ela que nos liberta. É ela que nos ajuda. É ela que nos dá graça. É ela que nos faz crescer em conhecimento. Sem esses ingredientes aí, ao qual eu estou falando, não tem como ser forte. Não tem como ter ânimo. Não tem como basear nisso daqui. Quando eu falei da cultura hebraica, da cultura judaica, como eles contavam a história, eu estou falando que eles faziam isso mesmo para que aquele povo que estava vindo, que estava se chegando, aquelas crianças que também que acabaram de começar a entender, falar, eles viessem conhecer quem eles são, da onde eu vim, qual é a minha origem, quem é meu Deus, o que meu Deus é, o que Ele faz, por que eu sirvo esse Deus, qual é o poder desse Deus, os milagres que Deus fez, os livramentos que Deus fez ao nosso povo. Ele sabia de tudo isso por causa da história, por causa dos pais que contavam a eles, e iam passando de geração a geração, a geração a geração. Então, quando nós voltamos para isso e entendemos isso daqui, que a gente leu lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento, a Antiga Aliança, nós devemos praticar isso também nos dias de hoje.
Devemos mostrar quem é o nosso Deus. Devemos entender que sem conhecer a palavra de Deus, é impossível conhecer o poderio desse Deus em nossas vidas. É impossível se fortalecer sem esse alimento que precisamos ter diariamente em nossas vidas. Não tem como você se alimentar espiritualmente sem essa palavra, que ela é viva e eficaz, ao qual eu citei lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Não tem como. Segundo, peça a Ele que afaste todo espírito de medo que impede você de avançar nos caminhos do Senhor. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Abram comigo lá. 31, versículo 8. Livro de Deuteronômio. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Você viram que parece que esse capítulo, parece que se repete, né? Não te espante, não temas, o nosso Deus está contigo. Parece que esse capítulo aqui de Deuteronômio, capítulo 31, ele é uma injeção de ânimo para aquele povo. É uma injeção, porque ali Deus sabia que as provas, o nível ao qual eles estavam passando, é um nível mais elevado, é um nível mais difícil, e que eles tinham que se aprumar para que eles pudessem avançar mais diante da presença de Deus, para que eles pudessem, mediante as afrontas, mediante as guerras que iam vir, eles pudessem estar preparados para a grande batalha, para que eles pudessem conquistar aquilo que Deus já tinha entregado na mão deles. Mas eles tinham que se esforçar, eles tinham que ter de bom ânimo. A terra prometida, eles tinham que ter de bom ânimo para prosseguir, eles tinham que avançar, mas não era assim na moleza. Eles tinham que ter bom ânimo, eles tinham que regaçar a manga e ir de encontro ao inimigo para conquistar. Mas Deus, Ele sempre aqui está batendo na mesma tecla: não te espante, se esforce, sedes forte, corajosos, tem de bom ânimo, eu estou contigo, aonde quer que vocês for, eu estou contigo. Ânimo, alegria, e o inimigo será derrotado, porque Deus Todo-Poderoso está no meio de vocês. Essa é a mensagem aqui deste capítulo 31. A mensagem é de fortalecimento, a mensagem é para entender que mediante as tribulações e a tempestade, Deus, Ele está com eles. Deus também está conosco aqui. Deus está em nosso meio. Deus tem mostrado que Ele está contigo. Mediante as tribulações, mediante as tempestades, Deus, Ele está em nosso meio. Deus, Ele tem nos livrado. Deus, Ele tem mostrado que Ele é conosco. Amém? Vamos lá prosseguir então. Então, 3. Medite na palavra de Deus. Quando lemos a palavra, tomamos conhecimento da sua promessa, e a própria palavra nos orienta como tomamos posse dela. Vamos ler lá em segunda carta Timóteo, capítulo 3,
versículo 15. Abriram? Primeira carta a Timóteo. Amém? Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo. Em Cristo? O quê? É 2 Timóteo aqui, ó. É o que aí, meu irmão? É 2 Timóteo. Mas o endereço é o mesmo. Me ajuda aí, gente, da plateia. Vamos lá. E desde a meninice sabes da sagrada da escritura, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo. Amém. O que eu vejo com isso aqui? A palavra de Deus, você viu que a gente falou bastante da Escritura, e que ela é viva e eficaz, que precisamos ter uma disciplina de conhecer, para que possamos nos fortalecer nessa palavra, para que essa palavra, além de nós se fortalecermos nessa palavra, possamos ter bom ânimo. Mas aqui, quando nós lemos aqui o conselho de Paulo a Timóteo, para que ele pudesse o quê? Continuar, né, dando testemunho dele, né, que desde pequeno ele conhece as escrituras, porque a mãe dele ensinou ele, né? Ele foi ensinado através da palavra, mas Paulo ele vai dizendo assim da seguinte maneira, que esta palavra, ela faz com que a pessoa ela possa ser sábio para a salvação, ou seja, ter sabedoria. Ela nos dá a sabedoria para que possamos entender o caminho correto para ir direto à salvação, que é por meio de Cristo Jesus. Sábio para a salvação. Qual é o objetivo? O objetivo de nós estarmos aqui hoje. Qual é o objetivo? Qual é o propósito da tua vida? O que você almeja? Não estou falando coisa financeira não, espiritualmente falando. Aonde você quer chegar? Aonde eu quero chegar? O que eu tenho aprendido de Deus, para que eu possa entender que essa palavra, ela me torna sábio, para que eu possa receber o direito da salvação, para que eu possa entender que eu tenho esse direito, e que eu tenho que tomar posse em Cristo Jesus, para ter salvação em Cristo Jesus. É isso daí. Não adianta, a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar todo esse ano sobre a questão de sede forte e corajoso. Mas para que possamos trabalhar de fortaleza, de ânimo, de coragem, nós precisamos o quê? Primeiramente, ter essa disciplina, de todo dia estar meditando nessa palavra, de dia e de noite. A Bíblia nos ensina. A partir desse momento que nós temos esse hábito de meditar nela de dia e de noite, a partir desse momento que nós não vivemos mais sem essa palavra todos os dias. Não, mas eu guardo no coração minha palavra. Algumas pessoas vão falar, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardo no meu coração. Não, mas tem que ter esse hábito. Tem que ter esse hábito de meditar. Tem que ter esse hábito de acordar de manhã, nem se for 5 minutos. 5 minutos, Deus ele já fala contigo.
Sabemos que se Deus quiser falar, Ele vai falar até com a Bíblia fechada, mas é o hábito, é a disciplina que nós temos que ter. É ela que vai nos fortalecer todo o dia. É ela que vai nos dar respaldo. É ela que vai nos fazer escapar das garras de Satanás quando Satanás vier armar uma estratégia para tentar nos derrubar. E a partir desse fortalecimento da palavra de Deus em nossas vidas, vamos se fortalecer, vamos ter ânimo para prosseguir e vencer todo o mal. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus aqui? Amém? Todos entenderam? Amém? Glória a Deus por isso. Eu queria orar com vocês, mas antes de eu orar, já queria deixar os anúncios já para a gente já fazer a oração e encerrar. Os nossos trabalhos seguem. Terça-feira, nós estamos tendo aqui estudo bíblico, viu, gente? O estudo bíblico está uma bênção, né? Os irmãos estão vindo, o irmão Adão, a esposa dele, a Isabelle está vindo, o Mesaque pai, a Nilda está vindo. Também até uma pessoa lá da rua de casa, a gente está trazendo também, né? Quando ela pode vir. O Mateus também. O Mateus também que se converteu esses poucos dias, a gente ora por ele, né? O Mateus é o vizinho nosso lá, que aceitou a Cristo. Então a gente está trabalhando, né? Para que Deus venha ajudar ele nesse momento difícil, né? Você sabe, quando você se converte e quando você pega e faz uma obra dessa em Deus, sabemos que o inimigo, ele luta constantemente para fazer com que as pessoas não venham vir para a presença de Deus. Então é uma luta grande. Ore pelo Mateus. Então terça-feira nós estamos trabalhando princípios da nossa fé. Quem conhece já esse livrinho, Princípios da Nossa Fé? Quem conhece aqui? Ah lá, o Adão conhece. Então, esse Princípio da Nossa Fé é um livrinho que serve para batismo, né? É baseado pela nossa convenção da CIB, né? Então, nós estamos trabalhando esse livrinho aí, Princípios da Nossa Fé, conhecendo um pouquinho também a história batista independente. Contando um pouquinho como foi essa história, de onde surgiu, qual é a origem da nossa igreja. Então, é um momento, marco em nossas vidas, de aprender mais aqueles que sabem reciclar e aqueles que não sabem aprender da onde veio a nossa igreja. Então, nós aprendemos, né, que a origem da nossa igreja é sueca, né? Para quem não sabe, é a origem sueca. Então, fundada, né, pelo John Ogman. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso, a história de John Ogman, os missionários que ele enviou, como foi que surgiu. Então, depois nós vamos, né, falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, quem é Deus, e vamos falar sobre um estudo, né, que serve tanto para batismo e aprendizado da palavra de Deus. Também, quinta-feira temos culto de oração, né? Então, um culto abençoado também. Quem quer vir mais junto conosco nesse momento de oração, venha junto. Bênção de Deus. E domingo também culto da família. Está sendo uma bênção. Vem entrar, convida pessoas para vir, para que possa ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Agradecer os irmãos que não estão me deixando sozinha. Pastor Fábio que não estava aqui essa semana porque agora ele está trabalhando à noite, mudaram o horário dele. Mas graças a Deus, na terça-feira a irmã Nilda e o irmão Mesaque ficaram comigo aqui até fechar a igreja, né? Estava uma bênção aqui os estudos. Domingo passado também Evandro aqui também junto com o pessoal ficaram comigo para ajudar a fechar a igreja. Quinta-feira o irmão Adão com a irmã Rose. Então agradecer a vida de vocês aí que está aqui junto com a gente nos cultos, aqui nos estudos. E também tem ajudado a gente aqui, né? Tem tomado conta da nossa família, porque o pessoal fala assim, é só uma bobagem, é só ficar ali. Não é, irmãos? A gente com mais um, a gente já se sente protegido, né? Então, quanto mais gente conosco, é bom. Vamos continuar orando pelos nossos estudos. Como diz o pastor Fábio, estamos estudando a história da nossa igreja. É importante saber de onde surgiu a Igreja Batista Filadélfia, né? É muito bom, os estudos têm sido bênção, pode trazer quem vocês quiser. Pastora Marina, eu não comecei lá do começo, do primeiro dia, né? Começar do começo é bom, né? Eu não vi no primeiro dia, nas primeiras aulas.
Pode vir, irmão, a gente vai te deixar a par dos estudos. Quem quiser vir, quem quiser trazer gente de casa, pode trazer. A gente está fazendo tudo com cuidado, explicando direitinho, com calma, para que os irmãos entendam, porque o foco é aprender, para que amanhã ou depois vocês estejam dando aula para outros. Amém? Amém. Então tragam pessoas, viu? Está aberto a qualquer tipo de pessoa. A gente está devagarzinho, nada da correria, atropelado, não é querendo... Então, tragam pessoas que é bênção em nome de Jesus. Papai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por esse culto, por essa palavra, os louvores, Senhor, por cada vida que está aqui neste lugar, Senhor. Estamos, meu Pai, nesse ano trabalhando, Senhor, sobre esse tema, Senhor, de sede forte e corajoso. Que o Senhor venha ajudar, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, de se fortalecer na Tua presença, aqueles que precisam, meu Pai, de coragem. O Senhor venha dar ânimo, Senhor. Venha dar ânimo, meu Pai, ao Teu povo. Aqueles que estão sem esperança, Senhor, não acreditam mais. Aqueles que passou por grandes provas, por grandes lutas, e acabaram no meio do caminho, perdendo a esperança. Mas como aprendemos aqui hoje, Senhor, que a Tua palavra ela é viva e eficaz. Que essa palavra venha testificar aos corações que estiverem ouvindo, Senhor, esta oração. Que o Senhor venha a entrar, Senhor, dentro dos lares agora, Senhor. E que a Tua palavra venha fazer com que as pessoas elas venham se conscientizar que somente o Senhor é Deus, que é Deus da vida dela. E se a estratégia do inimigo for declarar e colocar na mente dela, Senhor, que não tem mais jeito, que a casa dela não é de Deus, mas agora que o Espírito Santo de Deus venha agir sobre esta mente, esse coração, e que todo mal, que toda estratégia de Satanás agora, nós repreendemos, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar, meu Pai, a família dos nossos irmãos da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor venha prosperar financeiramente e espiritualmente, papai, a vida de cada um aqui neste lugar, Senhor. Venha nos despedir em paz na Tua presença, Senhor. Que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Que toda estratégia, meu Pai, que Satanás tem armado, meu Pai, para que venhamos passar uma semana, meu Pai, tribulada, que agora caia por terra, bata e retirada toda palavra de maldição, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, vão em paz em nome do Senhor Jesus.